colocar de pé em nome de Jesus. Vamos cultuar ao Senhor. O Senhor está presente nesse lugar. Nosso desejo, o desejo do nosso coração é engrandecer o nome do Senhor, reconhecendo tudo que Ele tem feito em relação à nossa vida, e por isso nós estamos aqui. Amém? Os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Escuta só, não adianta você correr, não adianta você correr da presença de Deus, porque é marcado uma vez, marcado para sempre. Porque o sangue dele nos comprou. Ainda que você diga para ele: Senhor, eu não quero te servir, ele já te marcou. Você já é marcado por Deus. Você já é propriedade de Deus. Ah, Senhor, como é bom sentir tua presença, Deus. Porque somente a tua presença nos basta. Porque somente o teu amor nos preenche, Jesus. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, privilégio estar com vocês aqui novamente. Eu estava até falando com a Vanessa que eu ia pregar sobre 1 Timóteo 6, onde fala um contexto de o Paulo orientando a Timóteo a fugir de amor às riquezas e todo esse contexto, a ser firmado na fé, na bondade, na mansidão e ser constante. Mas o Senhor, desde o início do culto, tem ministrado outra coisa ao meu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo de número 84. Bendito é o nome de Jesus. Salmo de número 84. Esse salmo, ele tem como uma epígrafe aqui: a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. E os estudiosos dão esse salmo como autoria dos filhos de Corá, ou Coré, dependendo da sua tradução aí. E ele fala muito sobre o anseio pela presença do Senhor, pelo tabernáculo na época, onde o Senhor manifestava a sua glória. E eu quero, no tempo que a gente tem, falar um pouquinho sobre esse contexto, em nome de Jesus, amém? Salmo de número 84, diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos,
bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Bendito é o nome de Jesus. Meus irmãos, esse é um texto, ele é, como a gente costuma dizer, um cântico de peregrinação de Israel. Ele foi escrito, como está aqui na minha Bíblia, por exemplo, dando autoria aos filhos de Corá, mas não se tem certeza sobre isso. Mas ele foi escrito com o intuito de manifestar o coração do salmista naquele momento, e o coração do salmista naquele momento ansiava pela casa de Deus, por estar na casa de Deus, onde o Senhor se manifestava. E a gente sabe que esse período de peregrinação, ele acontecia durante as festas que o próprio Deus instituiu para a nação de Israel, festas essas onde toda a população, toda a nação ia para Jerusalém, ia para o templo, ia para aquele lugar para se reunir e lá oferecer sacrifícios, ofertas, holocaustos, todo aquele contexto do Antigo Testamento que a gente já conhece. E aqui, o salmista, por algum motivo, parece que nesse tempo onde ele escreve esse salmo, por algum motivo que a gente não sabe o qual, ele está impossibilitado de estar nesse lugar, de estar no templo, de ir àquele lugar. Então ele começa a remeter esse salmo e escrever esse salmo dizendo quanto ele gostaria de estar naquele lugar, o quanto ele gostaria de vivenciar aquela experiência maravilhosa de ser peregrino, de percorrer longos caminhos até chegar-se a Jerusalém, até chegar no templo e lá onde está a presença do Senhor manifesta com todo aquele contexto do tabernáculo e do templo. A gente sabe, meus irmãos, que o período de peregrinação ele era difícil, ele não era fácil. Não existiam estradas como existiam no nosso tempo, como existe no nosso tempo, melhor dizendo. Não existiam carros com motores, era na base da carroça, era a pé, e olhe lá. Era com muito custo que as pessoas tinham que passar por caminhos estreitos, por caminhos tortuosos, por caminhos perigosos, por caminhos que até poderiam ser cercados de salteadores e bandidos, como diz a parábola do bom samaritano. Mas a gente sabe que o coração desse salmista nesse momento estava ansioso por estar na casa de Deus, independente de todas as circunstâncias que cercavam o deslocamento para ir à casa de Deus. O Salmo de número 84, no verso 1 diz, o salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele começa dizendo que ele ama esse lugar, que ele ama estar no tabernáculo do Senhor, que ele ama ir aonde o Senhor se faz presente. Bendito é o nome de Jesus. E isso precisa também ser uma realidade minha e sua. Nós precisamos amar o local aonde Deus se manifesta e amar estar no lugar aonde Deus se manifesta. Bendito é o nome de Jesus. Olha só o que diz o verso número 2. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Isso quer dizer que ele estava num ponto tão profundo de desejo, de amor, de vontade de estar na casa de Deus, que o interior dele estava inquieto. O interior dele não estava se aguentando, e isso se refletia no seu exterior. Olha só. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Como está o nosso interior no que diz respeito à presença de Deus, ao anseio pela presença de Deus, ao anseio de estar aonde Deus se manifesta? Será que nós estamos tão anelantes, tão ansiosos por esse momento, que a nossa carne, o nosso exterior, acaba manifestando esse amor pela casa de Deus e pela presença do Senhor? O salmista está dizendo que o interior dele estava querendo muito estar aonde Deus se manifesta. A presença do Senhor é algo muito valioso, meus irmãos. E estar aonde Deus se manifesta também é algo muito valioso, meus irmãos. E às vezes a gente negligencia tudo isso. A gente vem para a casa do Senhor achando que é somente um evento corriqueiro. É somente algo que a gente vai vir aqui, vai ouvir uma palavra, mas nada vai mudar na minha vida. A gente cantou que quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não pode viver.
Só que a gente às vezes vive como a gente não tivesse pisado nesse lugar nunca na nossa vida. Mas o Senhor está mais uma vez nos convidando a rasgar os nossos corações diante da presença do Senhor e adentrar com ousadia no santo lugar. Glória a Deus. A minha alma está anelante. É como se alguém tivesse apaixonado por uma pessoa e fizesse de tudo para estar com essa pessoa. Ela está inquieta, ela não vê a hora de chegar, de estar perto dessa pessoa. E às vezes, a gente só tem paixões pelo Senhor, mas momentâneas, e não é algo duradouro, e é óbvio, porque paixão é algo momentâneo. Mas o Senhor quer gerar no meu e no seu coração um amor tão grandioso pela presença, pelo local de habitação do nosso Deus. Bendito é o nome de Jesus. No verso número 1 ele diz que quão amáveis são os teus tabernáculos. Só que ele não ama o tabernáculo de Deus por qualquer coisa. Ele não ama o tabernáculo de Deus porque tem umas figuras legais. Ele não ama o tabernáculo de Deus porque as paredes estão pintadas de preto, de branco, de cinza, de enfim, qualquer cor. Ele não ama o tabernáculo de Deus porque somente os irmãos se reúnem ali. Esse salmista está dizendo que ele ama o tabernáculo de Deus, porque o tabernáculo é de Deus. E se o tabernáculo é de Deus, Deus se manifesta no seu tabernáculo. E é por isso que ele ama o lugar de habitação do Senhor, ele ama estar no tabernáculo de Deus. E nós precisamos ser dessa mesma forma. O ambiente é legal, o conforto é legal, tudo isso é muito importante, é agradável para nós, mas o essencial é a presença de Deus. Porque se não fosse a presença de Deus, e eu amasse esse lugar sem a presença de Deus, eu não estaria agradando ao Senhor. Mas quando eu amo vir para esse lugar, porque eu sei que o meu Deus aqui se manifesta de forma palpável, de forma visível, de forma que eu consigo me relacionar com Ele, aí sim eu estou fazendo algo que agrada ao meu Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, que seja gerado na nossa alma anelação, se é que é assim que diz a palavra, eu nem sei, mas que a nossa alma anele pela presença do Senhor, igual esse salmista anelava pelos atos e a presença do Senhor. E que isso externe de tal forma que a nossa carne venha tremer e venha ansiar a estar onde Deus está. Aleluia. Olha o verso de número 3. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O salmista reparou que em determinado momento, até os passarinhos perceberam que nos altares do Senhor era um bom lugar para estar. Até os passarinhos, seres irracionais, seres que não têm a capacidade cognitiva que nós temos como seres humanos. Mas esses passarinhos perceberam que ali era um bom lugar para fazer o seu ninho, para habitarem, para morarem. E o versículo que a gente leu diz que não só para fazer seu ninho, para habitar, para morar, mas também para que os seus filhotinhos nasçam e cresçam. Seres irracionais compreenderam que nos altares do Senhor é um bom lugar para estar, viver, ter filhos e que os filhos cresçam. Agora, quanto mais nós, seres racionais,
inteligentes, com várias capacidades cognitivas, com vários bênçãos do Senhor, do que diz respeito a pensar, a raciocinar, a entender aquilo que o propósito de Deus tem para a nossa vida, que o Senhor tem para nós. Quanto mais nós devemos entender que nos altares do Senhor é um excelente lugar para estar, para habitar, para permanecer, para ter filhos e para que os nossos filhos também cresçam diante dos altares do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Não existe lugar melhor para ter filhos, para criar seus filhos. Não existe. Não existe. E cabe a nós, ensina o menino no caminho em que deve andar, porque quando ele crescer não se desviará. A responsabilidade é nossa. A gente às vezes ouve que as crianças são a igreja do futuro, e claro que não são, são a igreja do presente. Mas para que essas crianças, para que os seus filhos, porque eu não tenho ainda e vai demorar um pouquinho, né? Mas para que os seus filhos tenham a capacidade de entender que aqui é o melhor lugar para eles crescerem, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. E para essa responsabilidade ser passada para eles, isso depende do seu relacionamento com Deus, do seu anseio por estar aonde Deus habita, onde Deus se manifesta, aonde Deus fala, aonde Deus interage com você. Porque aí sim, nós teremos a capacidade de passar para os nossos filhos aquilo que a gente já vivencia. Às vezes a gente quer ensinar coisas para as crianças, só que a gente não dá o exemplo. Quantas vezes meu sobrinho está uma bênção, faz uma arte arrumada, só que às vezes a mãe dele vai e repreende uma situação, mas quando passa alguns segundos a própria mãe está fazendo aquilo que ela repreendeu. Então não adiantou nada, porque ele observa o quê? O exemplo daquele que é responsável por ele. Então, se você é responsável por um filho, você precisa exercer aquilo que você já aprendeu e mostrar que não existe lugar melhor para estar, que não existe lugar melhor para que os seus filhos cresçam, para que seus filhos sejam ensinados na palavra. Aleluia. Verso de número 4 diz assim: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. O salmista aqui está fazendo referência aos sacerdotes e aos levitas, porque a gente sabe que os sacerdotes e os levitas tinham os seus turnos, e eles estavam sempre na casa de Deus, até porque os levitas tinham o Senhor como herança. Eles não tinham possessão na terra prometida, mas o Senhor era a sua porção e a sua herança. E eu declaro sobre a sua vida, na autoridade de Jesus, que por mais que nós não temos terrenos, não temos casa própria, mas nós temos o Senhor como porção e como nossa herança. Aleluia! Mas nesse tempo, os sacerdotes, os levitas, eles estavam constantemente no tabernáculo, no templo, na casa de Deus. E o que o salmista está dizendo é: quem me dera se eu fosse um deles. Quem me dera se eu pudesse estar lá todos os dias da minha vida, louvando ao Senhor continuamente na casa de Deus. Porque na casa de Deus Ele se manifesta, porque na casa de Deus Ele manifesta a sua presença, na casa de Deus Ele molda a nossa vida, na casa de Deus Ele faz coisas maravilhosas, porque na casa de Deus nós temos liberdade, porque na casa de Deus existe comunhão entre os irmãos. E quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
Lá o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Louvar-te-ão continuamente. Que esse seja o desejo do meu e do seu coração, independente das coisas que nos cercam, independente daquilo que tem chegado à nossa vida e às vezes a gente nem entende por que está chegando, mas que haja no meu e no seu coração um desejo, um anseio por louvar ao Senhor continuamente. Aleluia! Santo é Jesus. Olha só, verso de número 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Até o verso de número 4, o salmista está remetendo-se a um contexto onde ele anseia por estar na casa de Deus. Quando chega aqui no verso número 5 e vai até o verso de número 7, ele começa a relatar um pouquinho do contexto de peregrinação até chegar no templo. E é por isso que ele começa dizendo: bem-aventurado cujo homem a força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados. Verso 8: o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Ele está relatando aqui um período de peregrinação, de sair da sua casa, sair da sua tribo, sair da sua aldeia, e ir em direção ao templo, e ir em direção ao tabernáculo. E aqui, como ele está descrevendo, não era uma coisa muito fácil de acontecer. Existiam percalços, existiam desertos a serem passados, existiam vales a serem passados, existiam coisas que fugiam ao seu controle muitas das vezes. Mas ele está falando que independente que é difícil, independente que chegam coisas à vida dele que podem dificultar o caminho, independente dos caminhos de deserto, dos caminhos que passam pelos vales, independente de tudo isso, ele queria estar em Sião, perante a face de Deus. E ele diz, olha só o verso número 5 de novo: bem-aventurado o homem, cuja força está em ti. E meus irmãos, a gente precisa trazer aplicação para a nossa vida. Da mesma forma que esse salmista precisava enfrentar um período de peregrinação para sair da sua casa, sair da sua aldeia, sair da sua tribo, da sua parentela e ir até Jerusalém, ir até o templo, até o tabernáculo, para estar diante da face de Deus, que era representada naquele tempo, pelo tabernáculo, e no Santo dos Santos pela Arca da Aliança. Existia um longo caminho a ser percorrido, e para nós é da mesma forma. A promessa que Jesus fez a nós, não é uma promessa de vida tranquila até Ele voltar. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Sim, Ele disse. Ele disse que se não fosse assim, Ele também teria disso. Sim, Ele disse. Ele disse que eu vou ao Pai, preparar-vos um lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele disse isso. Mas ele também disse: no mundo tereis aflições. Mas ele também disse que a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. Porque a paz para o mundo é a ausência de guerras. Porque a paz para o mundo é a ausência de dificuldades. Porque a paz para o mundo é a ausência de tribulações. A paz para o mundo não tem o conflito que está acontecendo em Israel. Mas a paz para nós é diferente. Porque a paz de Deus é diferente. Aleluia. A paz de Deus é diferente, por quê? Porque a paz de Deus não nos isenta de dificuldades. A paz de Deus não nos isenta de situações que fogem ao nosso controle. A paz de Deus não nos isenta de passarmos angústias, de passarmos por perdas na nossa família, de passarmos por dificuldades financeiras. A paz de Deus não nos isenta disso. Mas a paz que vem de Deus e que excede todo entendimento, guarda o nosso coração em Cristo Jesus. E o que isso quer dizer? Que no meio da guerra, eu tenho paz. No meio da angústia, eu tenho paz.
no meio da dificuldade, eu tenho a paz que vem de Deus e que guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Que por mais que eu passe angústias, por mais que eu passe dificuldades, por mais que tenham coisas na minha vida que eu nem sei por que estão acontecendo, eu vou passar pelas dificuldades, vou passar pelas angústias, vou passar pelas coisas que eu não entendo em paz, porque o Senhor libera a paz dele sobre a minha vida, para que eu possa viver todas as dificuldades que me vão ser impostas, mas com meu coração em paz e sabendo o que eu preciso fazer para passar e viver em paz essas situações. E no fim de tudo glorificar a Deus mesmo na tribulação e na tempestade. O caminho para Sião é longo. O caminho para Sião é árduo. O caminho para Sião é sinuoso no que diz respeito às dificuldades. Mas bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Por quê? Porque a nossa força estando em Deus, a gente não está se garantindo no nosso próprio braço. A gente não está se garantindo na nossa própria capacidade intelectual. A gente não está se garantindo nos nossos recursos financeiros. A gente não está se garantindo naquilo que a gente sabe, pode ou quer fazer. Quando a nossa força está em Deus, é Ele quem nos fortalece. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando a gente se coloca na dependência de Deus, reconhecendo que nós precisamos de Deus, se cumpre o que está escrito aqui: a nossa força está nele. E aí a gente consegue viver e vencer as dificuldades, as angústias, as situações adversas, não na força do nosso braço. Você lembra do Pedro, lá em Lucas 5, na pesca maravilhosa? Ele era pescador, você sabe muito bem disso. Ele pescou a noite toda e nada apanhou. Ele sabia das técnicas para pegar um peixe. Mas ele passou a noite toda pescando e nada apanhou. Mas aí vem Jesus, depois de pregar para a multidão no barco de Pedro, e fala: lança vossas redes no mar alto. Aí Pedro: Senhor, nós pescamos a noite toda, mas nada apanhamos. Mas porque tu mandas, eu lançarei a rede. E você sabe que foi um milagre. As redes estavam quase se rasgando, o barco quase foi a pique. Mas a palavra do Senhor foi liberada. E quando a palavra do Senhor foi liberada, ela substituiu a capacidade humana de Pedro. Aleluia! O Senhor tem palavras para a nossa vida, sendo liberadas para nós, para passar por cima da nossa capacidade humana e vivermos experiências sobrenaturais em Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo homem a força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? O salmista está dizendo que o coração dele vai ter o caminho aplanado pelo Senhor. E eu não sei se você percebeu, mas ele fala aqui de deserto, ele fala aqui de vale, ele fala de várias situações. Porque o vale de Baca, na verdade, é um deserto. Ele está falando que ele vai passar por essas situações. Vales são baixos. E a gente passa em altos e baixos na nossa vida. Situações, como eu disse, a gente não sabe nem por que está acontecendo. Um dia está aquela bênção. E um dia parece que a gente está numa situação que a gente não sabe como vai resolver. Altos e baixos. Altos e baixos. Mas o salmista está dizendo que o homem cuja força está em Deus, da mesma forma ele vai ter o seu coração aplanado. Os caminhos do seu coração serão aplanados, serão planos. E por mais que exteriormente a gente esteja passando por altos e baixos na nossa vida, o nosso interior vai estar retilíneo, vai estar reto, vai estar com um caminho emancipado pela presença de Deus,
aplanado para a gente continuar caminhando, prosseguindo a peregrinação diante da face de Deus. Por mais que fora eu passe altos e baixos, como diz Paulo, eu sei viver em todas as circunstâncias. Sei ter fartura, sei ter dificuldade. E por isso eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não está falando que ele vai romper e vai ter milhões em riquezas nesse contexto. Não, ele está falando que se ele passar dificuldade, ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Se ele passar grande período de fartura, ele pode todas as coisas naquele que o fortalece e não vai se ensoberbecer por isso. E o homem que tem o coração aplanado por Deus é da mesma forma. Ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Exteriormente, estou no alto, não vou me ensoberbecer. Estou no baixo, não vou me abater. Porque o meu coração está aplanado em Deus. E quando o meu coração está aplanado diante da presença de Deus, o Senhor aplana o meu coração, melhor dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí ele continua dizendo, o qual, verso número 6, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. O vale de Baca, também conhecido como Vale de Lágrimas, era uma região desértica. Ele está falando, eu posso até passar pelo deserto da vida, mas eu sei que a chuva chegará no deserto. Por quê? Porque a minha confiança está em Deus. O meu coração está sendo aplanado, o caminho do meu coração está sendo aplanado pelo meu Deus. E por mais que eu passe os desertos da vida, a chuva que vem do alto vai chegar no deserto e irá inundar os desertos para a glória de Deus. Eu não sei qual é o contexto da sua vida, é porque eu conheço pouca gente aqui de mais proximidade. Mas independente da circunstância que você esteja passando, talvez você se encontre talvez num deserto da vida. Lembre-se que o Espírito Santo também levou Jesus ao deserto. Mas mesmo no deserto o Senhor foi socorrido quando foi necessário. Satanás até tentou, falou, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, você não está com fome? A Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E no fim de tudo, o Satanás foi retirado, porque Jesus combateu ele com a palavra. E diz o texto que ele se ausentou por um período de tempo, porque ele vai só por um período de tempo, ele está sempre ao nosso derredor, bramando com o leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós temos o anjo do Senhor acampado ao nosso redor. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. E Jesus venceu ele com a palavra. E depois diz o texto que ele também foi socorrido pelos anjos de Deus. Então não importa o deserto que nós estejamos passando, a chuva do Senhor chegará. A chuva do Senhor está chegando. Como Elias disse, veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, é sinal que a chuva vai chegar e vai descer. Aleluia. E olha só, ao qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Profetizo na autoridade do nome de Jesus, a chuva enchendo os tanques para a glória de Deus. Verso 7. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. A caminhada para Sião é longa, mas o homem cuja força está em Deus, o homem em cujos corações estão os caminhos aplanados pelo Senhor, o homem que confia no Senhor de todo o seu coração, o homem que persiste, persevera, vai adiante e que não se importa com os desertos da vida, porque o Senhor está com ele mesmo no deserto. Um dia chegará em Sião, perante a face do seu Deus. E aí se cumprirá o que Jesus disse:
E eu vou voltar e vou vos buscar, e vos levar para onde eu estiver. Vocês vão estar também. Que essa esperança nunca saia do nosso coração. A gente tem visto guerra, rumor de guerra, Mateus 24 purinho. Mas a gente sabe que ainda existe muita coisa para acontecer. E muita coisa difícil para acontecer. E só quem está confiante no Senhor suportará. Só quem confia no Senhor totalmente suportará. Só quem sabe quem Deus é de fato vai suportar. E que nós sejamos esses em nome de Jesus para chegar perante a face do nosso Deus em Sião. Porque em Sião não haverá mais dor. Não haverá mais morte. Não haverá mais choro, porque se farão novas todas as coisas. Ele enxugará de nós toda lágrima. Não haverá mais sol, porque Ele nos iluminará. Aleluia. 1 João 3, se não me falha a memória, versículo número 2, diz que agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto aquilo que haveremos de ser. Sabemos, porém, que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Aleluia! Você está preparado para esse dia? Ver ao Senhor face a face, assim como Ele é, e ter seu corpo transformado. Porque Ele fala que nós seremos semelhantes a Ele. Isso quer dizer o quê? Corpo glorificado, meu irmão. Aleluia! Imagina que glória, meu irmão. Ver Jesus, como diz aquele hino antigo, do tempo do pastor Vanderlei. Né? Só não vou cantar porque eu não sou cantor. Meus irmãos, vai ser algo muito maravilhoso. É por isso que a palavra diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que em nós há de ser revelada. É uma coisa muito grande, meus irmãos. O deserto da vida não se compara, as tribulações da vida não se comparam com aquilo que há de acontecer conosco, que perseverarmos até o fim. E apareceremos em Sião, perante a face do nosso Deus. Aleluia. Verso de número 8. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus nosso, Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. O verso 8 ele começa dizendo, Senhor Deus dos exércitos. E quando ele fala isso, ele está falando no plural. Por quê? Porque o Senhor tem exércitos no céu. O Senhor tem um exército na terra. E qualquer tipo de exército também se sujeita a Ele. Os exércitos celestes se sujeitam a Deus. Os exércitos humanos se sujeitam a Deus. Mas o exército do inimigo também se sujeita a Ele. Mas o salmista está dizendo que ele está aflito, que ele quer estar nesse lugar, porque vale mais um dia nos atos de Deus, um dia nos atos do que em outra parte 1000. Ele diz que preferia estar à porta da casa de Deus do que habitar nas tendas da impiedade. A gente sabe, meus irmãos, quão grandioso é o valor da presença de Deus, a ponto da gente trocar todas as outras coisas para estar nesse lugar de fato, porque é isso que o salmista está dizendo. Ele está falando, eu posso ter 1000 anos da minha vida, mas se eu tiver um dia só na casa de Deus, isso vai ser mais valioso do que esses 1000 anos que eu tiver. Aleluia. E ele diz, eu preferi estar à porta da casa de Deus do que habitar nas tendas da impiedade.
E a gente conhece o Salmo primeiro. Bendito o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, e não se junta com os zombadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Por quê? Porque serão como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas. Vão dar seu fruto ao seu tempo, e suas folhas nunca murcharão. Porque estão juntos ao Senhor, junto aos rios de Deus, junto à presença do Deus Todo-Poderoso, e não se assenta na roda dos ímpios, não está no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores e zombadores. Mas ele está falando, eu prefiro só estar na porta. Eu queria só estar na porta, porque para mim a porta já é um excelente lugar, já é um lugar maravilhoso para eu estar, porque da porta eu consigo ver Deus agindo, da porta eu consigo ver a reunião dos irmãos, da porta eu consigo ver tudo aquilo que acontece, os holocaustos, os sacrifícios. Mas tem uma boa notícia para nós, porque por mais que estar na porta é muito melhor do que estar em outro lugar, fora da casa de Deus, o Senhor não tem só a porta para nós. A gente também precisa passar pela porta, que é o próprio Senhor Jesus. Ele disse, eu sou a porta. Se alguém por mim entrar, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. João 10:9. Por quê? Ele entrará na vida, sairá da morte e achará pastagens, alimento para a sua e para a minha vida. Aleluia. Mas o Senhor não tem para nós só a porta. A gente vai passar pela porta, e depois da porta tem o átrio. E no átrio tem o quê? O altar do sacrifício, que também aponta para Jesus. Tem a pia ou o lavatório, que também aponta para Jesus e para a sua palavra. Tito 3, se não me falha a memória, fala que nós éramos inconstantes, desobedientes, cheios de defeito, quando apareceu a bondade de Deus e seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas por sua misericórdia, Ele nos lavou com a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que Ele abundantemente derramou sobre nós. Passou pela porta que é Jesus, passou pelo sacrifício que é Jesus, passou pelo lavatório, que também aponta para Jesus, pelo seu sacrifício, para a sua palavra. Aí você entra no santo lugar. E no santo lugar tem o quê? A mesa dos pães. E Jesus é o pão da vida. No santo lugar tem o candelabro de ouro, que aponta para Jesus, que também é a luz do mundo. Aleluia. Tem o altar do incenso, que representa as orações dos santos e que nos dá a certeza que as nossas orações chegam diante do Senhor. E para entrar no Santo dos Santos também precisa passar pela oração. Tem que passar por tudo, tem que passar pela porta, pelo sacrifício, pelo lavatório, pela mesa dos pães, pelo candelabro, pela oração, pelo altar do incenso. E aí a gente entra onde? Onde, aliás, o sacerdote, sumo sacerdote naquele tempo entrava? No Santo dos Santos. Onde quem já pisou em outro lugar não sabe viver. Lá, na plena e poderosa manifestação da presença do Senhor, é o local onde Deus tem preparado para nós. E é por isso que o autor aos Hebreus diz que nós, pelo sacrifício de Jesus, hoje podemos entrar no santo lugar com ousadia, com liberdade. E liberdade é diferente de libertinagem, mas com liberdade nós podemos adentrar nesse lugar, no lugar de plena manifestação da presença de Deus, assim como Moisés fazia na tenda do encontro. E o próprio Deus fechava a porta.
nós temos a oportunidade de estar nesse lugar, aonde nós não vamos querer sair tão cedo. Aleluia. É melhor estar na porta? Com toda certeza, mas Deus não tem só a porta. Deus tem mais. Deus está nos dando condição de ir além. Nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus dia após dia para ir além, mais profundo. Assim como naquele rio de Ezequiel. Nós não podemos nos conformar com as águas nos tornozelos. Não podemos nos conformar com as águas nos joelhos. Não podemos nos conformar com as águas nos lombos. Porque o Senhor tem um rio para nós, para nadarmos na presença dEle. E quando nós nos jogarmos, de fato, no rio do Espírito de Deus, aonde nós não temos mais controle, aonde a nossa perna não pisa mais o chão, aonde o Senhor está totalmente nos envolvendo, nós vamos viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Verso 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Ele que te ilumina e Ele que te guarda. Aleluia. O Senhor dará graça e glória. Engraçado que ele escreveu esse salmo aqui no tempo da lei. Quanto mais para nós ele dará graça e glória. Aleluia. Nós vivemos no tempo da graça, mas um dia ele nos glorificará para sermos semelhantes a Ele. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Aquilo que você necessita, Ele sabe, e Ele não vai te negar nada. Então confia nele. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Em quem nós temos confiado de fato? O salmista diz que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós precisamos fazer menção do nome do Senhor, porque Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que de tradição recebemos dos nossos pais, e Ele não fez isso com prata ou ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Então confia no Deus que te redimiu, confia no Deus que te chamou das trevas para a sua luz. Aleluia! Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E nós permaneceremos para sempre. Com Cristo reinaremos, com Cristo para sempre estaremos, em nome de Jesus. Em Sião compareceremos diante da face do nosso Deus. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus?